E, deixa eu ver se alguém pediu para entrar. Beleza. E, deixa eu ver o que mais aqui. Depois, no dia 1 de fevereiro, a gente vai ter aula sobre o texto 5, tá bom? É, eu quero só mostrar para vocês, eu fiz uma mudança nas últimas 3 aulas. As 3 últimas aulas eram seminários. E aí foi pedido para a gente, aqui acho que no dia 8 de março, se eu não estou enganado, que a gente disponibilizasse os horários para o nono Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, CBEU. Então, por isso que eu mudei essa data. A gente vai ter as palestras, mesas desse congresso, que eu vou divulgar depois para vocês, quando tiver definido. E os seminários vão acontecer no dia 22 de março e 29 de março. E como a gente está com um grupo de 10 alunos, dá para fazer em 2 dias tranquilamente. Eu espero que na próxima aula eu traga a proposta do seminário para vocês, tá bom? Na verdade, eu tenho uma ideia que é sobre trabalhar com um livro chamado Educação contra a Barbárie, do Fernando Castro. É um livro recentemente lançado, de 2019. Tem textos curtos e dá para a gente fazer os seminários individualmente, que não são capítulos longos, são textos de 5, 6, 7 páginas. Eu acho que dá para fazer o seminário, tá bom? E aí, na próxima aula remota, que na semana, não semana que vem, na próxima, eu trago para vocês a proposta. Acho que de repente até passo por e-mail antecipadamente para vocês escolherem os capítulos, tá bom? É isso. Então a gente vai começar sobre o texto 3. Tá gravando, gente? Tá gravando. Sobre o texto 3 do Theodor Adorno. O texto se chama Educação após Auschwitz. Theodor Adorno, ele nasceu em 1903, na Alemanha, e faleceu também na Alemanha em 1969. Ele é mais conhecido como sociólogo, mas ele também tem obras que são filosóficas, talvez até mais obras filosóficas sociológicas. Ele também foi compositor, compositor de música erudita, um grande conhecedor de música erudita, chegou a ser compositor, inclusive. Ele nasceu na Alemanha, como eu disse, a mãe dele era judia, então ele era judeu, inclusive ele teve que fugir do nazismo da Alemanha com a ascensão do nazismo. Ele é o nome mais importante, talvez o mais conhecido, da chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt também é chamada de teoria crítica por algumas pessoas. E é uma corrente de pensamento sociológico, filosófico, associado a uma instituição, uma organização, que é o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Frankfurt é uma cidade da Alemanha, e em 1924, um grupo de pesquisadores de ciências sociais, da filosofia, formaram esse instituto. Inclusive, é um prédio mesmo, tem cursos de graduação, de pós-graduação. Ele é autônomo, não é ligado a uma universidade, né? Existe até hoje em Frankfurt. Ele foi criado em 1924 por um grupo de pensadores interessados em pensar o marxismo, mas o marxismo não político-partidário, o marxismo apenas como uma corrente de pensamento, como uma teoria social, uma teoria filosófica. E, além do Theodor Adorno, que se engajou nessa escola desde muito cedo, foi um dos seus diretores, não foi o primeiro, mas foi um dos seus diretores. Também outros nomes muito conhecidos são Max Horkheimer. O Max Horkheimer escreveu um dos livros mais importantes da Escola de Frankfurt, junto com Adorno, que é a Dialética do Esclarecimento. Além do Horkheimer, muito conhecidos são Walter Benjamin, que foi um colaborador da escola, que é um nome bastante conhecido, tem sido recuperado nos últimos anos. O Herbert Marcuse foi um outro colaborador, e tem obras que influenciaram, inclusive, o movimento estudantil nos anos 1960. Depois, já no final do século XX, mais para o século XX, o Jürgen Habermas, que também é um nome muito conhecido, se tornou até mais conhecido quando criou a teoria da ação comunicativa, né? E mais recente, o Habermas foi diretor, inclusive, do Instituto, se aposentou, ainda é vivo. E um nome talvez mais conhecido recentemente é Axel Honneth, que é o atual diretor da Escola de Frankfurt, já no século XXI. O Axel Honneth, ele desenvolveu a teoria do reconhecimento, que tem sido bastante influência. Então, é difícil a gente imaginar uma corrente de pensamento, uma instituição que tem uma influência tão grande na sociologia,
na filosofia, durante tanto tempo quanto o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, a Escola de Frankfurt, né? O Adorno e a Escola de Frankfurt, de um início mais ligado ao marxismo, um marxismo não ortodoxo, um marxismo não militante, na verdade, ela passou a ser mais influenciado por Max Weber, uma releitura da tese do Weber sobre o desencantamento do mundo, marca muito da teoria crítica que o Adorno e o Horkheimer vão desenvolver, especialmente no livro A Dialética do Esclarecimento, que é de 1947, que inclusive ele cita no texto que a gente leu. A Escola de Frankfurt, a teoria crítica, vai desenvolver, então, a partir das ideias do Weber, uma crítica muito forte da razão instrumental, da razão técnica. E quem lembra do Weber, o Weber fala da ação racional com relação a fins, né, que é o tipo de ação que vai predominar na modernidade, que por Adorno, por Horkheimer, para a Escola de Frankfurt, vão gerar o predomínio de uma racionalidade que é uma racionalidade só voltada aos meios, né, cujos fins podem ser irracionais, que eles vão chamar de razão instrumental ou razão técnica. Uma sociedade imersa na tecnologia, na organização racional do trabalho, da gestão, ela produz resultados que são a barbárie, como a guerra, as guerras mundiais, o Holocausto, a bomba nuclear. Ou hoje a gente poderia até acrescentar o uso muitas vezes pernicioso das redes sociais que é um lugar de alta tecnologia, desenvolvimento técnico, você usar as redes sociais, a internet, para disseminar o ódio, para disseminar a desinformação. Ou seja, meios altamente racionais para fins irracionais, né? É uma espécie de dilema, ou a dialética da sociedade moderna, né? A dialética do esclarecimento, que o livro mais famoso do Adorno, junto com o Horkheimer, tratam. É um livro de 1947. E uma outra marca desse livro, e a marca da Frankfurt, especialmente no Adorno, é o extremo pessimismo. Eles são autores bastante pessimistas. O Habermas, mais tarde o Hornet, vão ser mais otimistas, mas o Adorno, o Horkheimer, o Walter Benjamin, em parte o Marcuse, são muito pessimistas. Nesse livro Dialética do Esclarecimento, o Adorno e o Horkheimer, eles estavam morando nos Estados Unidos, eles tinham fugido da perseguição nazista por serem judeus e associados ao pensamento de esquerda. Eles fugiram da Alemanha nazista para os Estados Unidos e escreveram essa e outras obras nos Estados Unidos. Depois, em 1950, o Horkheimer voltaram para a Alemanha, para Frankfurt, e refundaram lá a Escola de Frankfurt, de Pesquisa Social de Frankfurt. Mas, em 1947, quando a Dialética do Esclarecimento, assim como no texto após Auschwitz, eles estão assim, numa situação entre o que é a panela, né? De um lado, uma sociedade que é a norte-americana, imersa no individualismo consumista, uma indústria cultural com rara visão, a indústria fonográfica, emburrecedora, né? Do outro lado, o totalitarismo do comunismo soviético, né? A União Soviética, os satélites da União Soviética no leste europeu, logo a China, com uma sociedade que também para eles não era a solução, que era uma sociedade também totalitária. Mesmo após a derrocada do nazismo, as opções que haviam para a humanidade eram desalentadoras. Ambas impediam o desenvolvimento da capacidade crítica e autonomia individual, né? Mesmo que imersos num grande progresso técnico. O progresso técnico, a razão instrumental que abundavam e abundam na nossa sociedade, não promoveram a humanização, a autonomia, ou a capacidade crítica dos indivíduos, das pessoas. Ao contrário, elas promoveram e têm promovido a nossa desumanização. Dessa forma, a gente vê a reversão das promessas do iluminismo, que o termo iluminismo em alemão, ele é sinônimo de esclarecimento. Então, o nome no livro Dialética do Esclarecimento, alguns traduzem também como Dialética do Iluminismo. O iluminismo é um movimento lá do final do século XVIII que prometia uma sociedade liberta das amarras da tradição, da religião
no seu sentido irracional, como um dogmatismo, ela construiu uma outra sociedade desumanizada, em que a razão, a ciência, a técnica, ou seja, a razão humana, elas, além de controlarem a natureza, elas passam a ser armas ou instrumentos a serviço do controle do próprio ser humano. O ser humano não é tratado mais pelo mundo das técnicas como um humano, como um ser pensante, um ser autônomo, mas é tratado também como objeto, como coisa, como algo a ser manipulado, como algo a ser, inclusive, destruído se não é mais útil. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidades, fiquem à vontade para perguntar. Essa introdução sobre o Adorno, sua obra, ela é importante para entender o texto 3, que é a educação após Auschwitz. Tá? Então, fiquem à vontade, é só chamar que a gente tenta aí esclarecer. O texto do Adorno, Educação após Auschwitz, é uma palestra, é uma transcrição de uma palestra que ele deu na rádio alemã, em 1966, em que ele tenta aplicar essa tese da razão instrumental, da perversão do iluminismo, né, na contemporaneidade, para pensar a educação no tempo dele, no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele também faz uma coisa que é importante na escola de Frankfurt, que eu esqueci de citar, que foi a incorporação da psicanálise do Sigmund Freud. Esse texto, o Freud aparece bastante nesse texto, e outras obras do Adorno, do Horkheimer, também é um grande diálogo com a psicanálise do Freud, porque aparece um tema, esqueci de citar antes, está nesse texto também do Adorno, aparece um tema na escola de Frankfurt importante, que é a conexão entre a estrutura da sociedade moderna, contemporânea, e a formação da personalidade. Há uma ligação forte, direta, entre os sujeitos, os indivíduos, as pessoas, e a estrutura da sociedade moderna. A perversão da sociedade moderna também passa pela perversão das subjetividades, das personalidades. E essa discussão passa muito pelo diálogo com a psicanálise do Sigmund Freud, do Freud. Tá? É interessante pensar que o Adorno, quem já leu o Adorno, não sei se vocês tenham lido antes do Theodor Adorno, os textos dele vão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais abstratos, difíceis de ler. E é interessante ver ele tentando se esforçar para ser compreendido por um público mais amplo. É uma palestra radiofônica, né, em que ele tenta falar numa linguagem, a gente percebe que ele tem dificuldades de fazer isso, não sei até que ponto ele é bem sucedido, mas com uma plateia mais ampla. É um texto que muitas vezes a gente lê como introdução ao Adorno. Esse curso é uma introdução a vários pensadores e pensadoras da educação. É um texto que é interessante como introdução à própria escola de Frankfurt, né? Mas os textos do Adorno vão ficando cada vez mais impenetráveis, de certa forma. Auschwitz, eu não sei se vocês sabem, é o nome de uma... Na verdade, não era um campo de concentração, mas era um conjunto de campos de concentração dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração eram campos de trabalho e de extermínio, especialmente dos judeus, mas também de populações como ciganos, homossexuais, pessoas que eram perseguidas politicamente, eram opositores políticos do nazismo. E os campos de concentração a gente conhece, né, muito por vários filmes tratam deles. Um desses filmes, por exemplo, A Lista de Schindler, tem um momento que se passa lá em Auschwitz, e outros filmes também tratam. Ele ficava na Polônia, e calcula-se que no campo de Auschwitz, nos campos de Auschwitz, foram assassinados 2 milhões de pessoas. Grande parte, quase todos judeus, mas não só, mas grande parte foram judeus. Então, a tese ou a ideia desse artigo, desse texto, Educação após Auschwitz, é que o maior objetivo da educação era evitar a repetição de Auschwitz, ou seja, era evitar a repetição do Holocausto, do extermínio, de acontecimentos como esse, o extermínio sistemático de milhões de pessoas, coisa que acabou não se evitando, né? A gente teve outros exemplos disso na história, na Revolução, na Grande Fome na China, no Camboja, também nos anos 70, na Revolução do Camboja, na guerra na guerra da Sérvia, né? Também teve campos de extermínio, ou seja, isso se repetiu, né? Talvez não no tamanho
de Auschwitz, o nazismo, mas se repetiu e se corre o risco de repetir. Haja visto os muros construídos entre Estados Unidos e México, os imigrantes que são também colocados em campos de concentração, em situações desumanas, ou o muro que se ergueu entre a Palestina, que Israel ergueu entre ela e a Palestina, a gente vê que os muros e os campos de concentração são fenômenos que não desapareceram na história, o que mostra que o objetivo de evitar Auschwitz, que pela educação talvez tenha falhado. Bom, gente, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Uma coisa importante desse texto é a incorporação da tese de Freud, de um livro do Freud, chamado Mal-Estar na Civilização. A gente conhece um pouco do Freud, que é aquela ideia que ele diferencia a nossa personalidade, nossa subjetividade, em ego, superego e id. Id seria a nossa parte selvagem, animal, nossa parte natural, vamos dizer assim, que às vezes ele também chama de pulsões, né? E a gente tem dois tipos de pulsões, de impulsos, que é a pulsão de morte, que fazem parte do nosso id, que é a pulsão de morte e a pulsão da vida. A pulsão da morte é a busca do poder, a pulsão da vida é a busca do prazer, né? Aí a gente tem o superego, que é a incorporação que a gente tem no nosso eu, das regras, das normas, dos tabus, das proibições que a cultura, que a sociedade constrói. E a síntese disso, para o Freud, é o ego, né? O ego é uma espécie de choque, síntese, ou produto desse confronto entre o id, nosso inconsciente, nossos desejos mais profundos, com as proibições, as repressões sociais do superego. O que o Freud vai dizer? Isso toda é uma característica do ser humano em todas as épocas. O que o Freud e o Adorno vão dizer também, que acabam acontecendo na sociedade moderna. Na sociedade moderna, a gente vai ter uma repressão ainda mais maior da nossa pulsão de morte. Essa parcela da nossa condição humana, que é a pulsão da morte, a nossa agressividade, esse desejo do poder, ele é reprimido muito pelo superego. Os valores, as normas sociais que nós incorporamos por meio do superego na civilização moderna, eles reprimem tanto a pulsão de morte que eles acabam criando pessoas com sérios problemas, né, de relação consigo mesmo com os outros, vamos dizer dessa forma. Pessoas extremamente doentias, que ou seja, a condição da pessoa no mundo moderno é uma condição doentia, uma condição de extremo sofrimento. Por quê? Porque uma parte muito importante de nós, que é a pulsão da morte, é totalmente reprimida por uma sociedade extremamente civilizada, uma civilização extremamente regrada, que não dá espaço para essa expressão dessa agressividade. E a agressividade, essa pulsão de morte, é algo que não desaparece simplesmente porque tem um dique querendo conter ela. Ela vai para algum lugar, né? Ela vai gerar pessoas que são incapazes de lidar com a agressividade, que todos nós vamos sofrer de alguma forma, seja pela violência que vem de fora, seja por nossos próprios impulsos internos. O que acontece, né? Essa agressividade, ela vai ser introjetada, ela vai ser retroalimentada pelo superego. O superego vai acabar engolindo essa agressividade, gerando um superego sádico, né? O superego que é extremamente adaptado à realidade social, respeitador das regras e das normas, mas que tem prazer em fazer sofrimento aos outros e a si mesmo. Mais ou menos isso que o Freud diz. E o Adorno vai incorporar essa ideia. Ele vai dizer que o superego é uma espécie da consciência moral da sociedade moderna. E a sociedade moderna é uma sociedade que não dá mais espaços para a autonomia do indivíduo, para a liberdade pessoal. É uma sociedade totalmente fechada. Tanto na versão norte-americana, não há espaço para as pessoas desenvolverem sua liberdade, sua autonomia, seja no tempo do trabalho ou no tempo do descanso, nós somos cerceados da nossa liberdade, na sociedade tipo norte-americana. No tempo do descanso, a gente é cerceado pelos meios de comunicação de massa, pela mídia, pelo impulso ao consumo. No tempo do trabalho, a gente é cerceado pela disciplina do trabalho. E a sociedade totalitária
soviética também é uma sociedade em que não há espaço para o indivíduo, não há espaço para a pessoa, para a expressão de si. Né? Então, e o ego, para o Adorno, seria o lugar em que as pessoas poderiam desenvolver a sua razão individual, a sua reflexão, a sua autonomia. O que acontece com a sociedade moderna? É uma sociedade que promove a aliança dessa estrutura social totalitária, totalmente funcional, com o inconsciente. Ela faz uma aliança entre o excesso de normas, de regras, de disciplina social, com o inconsciente, com os instintos regressivos das pessoas, né? Promovendo a imolação do eu e a impossibilidade de autoconsciência e autonomia. Há uma espécie de aliança entre os impulsos autodestrutivos, destruidores, agressivos que todos nós temos, com os poderes totalitários da sociedade. Né? Bom, a educação escolar, seja a educação escolar tradicional ou a educação escolar moderna, ela continua a enfatizar o poder da sociedade, continua a enfatizar as normas, as regras, a integração à sociedade. Ou o que o Adorno chama de heteronomia. A educação escolar ela é toda voltada para a vinculação à sociedade, aos valores sociais. Ela reforça o superego. Na verdade, a escola ajuda a promover a dissolução da autonomia. Um primeiro momento da dissolução da autonomia foi a própria dissolução da autoridade, das autoridades tradicionais. Porque no mundo tradicional, conforme o Adorno vai desenvolver, a autonomia do sujeito, a nossa capacidade de pensar por si só, ela é construída como uma revolta contra a autoridade paterna na família, principalmente, e depois contra a autoridade do rei, do governante. O que acontece com o fim da sociedade tradicional? Se dissolve a figura da autoridade tradicional. O papel do pai, o papel do rei, o papel do soberano. Não há como uma pessoa afirmar sua autonomia se ele não tem uma figura para negar, para superar, para construir o seu próprio pensamento, sua própria posição. A sociedade antiga é dissolvida sem que uma outra sociedade, sem que uma outra autoridade legítima se desenvolva. E as pessoas ficam perdidas, elas ficam numa situação que o Adorno configura como de uma multidão solitária. Vários sujeitos que não sabem muito bem quais normas seguir, quais regras são corretas, numa situação de total insegurança, inclusive diante das crises econômicas. Parece que não está falando do dia de hoje. Qual é a solução para os indivíduos diante da erosão da autoridade tradicional, numa situação de insegurança e até de medo da liberdade que aparece, né? É uma situação de adesão à autoridade, a figuras totalitaristas, como Hitler, como Mussolini, como o nazismo, como o fascismo. Uma adesão à crítica a uma autoridade totalitária, que se coloca como alguém que vai dar o rumo à nação, que vai conseguir trazer luzes para a sociedade, né? E as pessoas aderem de forma crítica a essa autoridade. Parece que a gente está falando dos dias atuais, né? Figuras obscuras que receberam poder e têm uma popularidade enorme, como o chefe do condomínio no nosso país ou o que saiu agora nos Estados Unidos. E também as pessoas, elas vão aderir de uma forma crítica à técnica e ao próprio papel social que é determinado pela estrutura social a elas. Ou seja, a gente se agarra a essa autoridade totalitária que emerge como as tábuas de salvação de uma situação de insegurança, de crise social e econômica, e a gente se agarra a uma crença, à técnica, à tecnologia, e ao papel social que é determinado para a gente exercer na sociedade, de uma forma totalmente acrítica, de uma forma total, inclusive, né? O problema, isso não seria não seria um problema tão grande se essa sociedade, essa autoridade que emergem da crise da tradição fossem sociedades racionais. A sociedade moderna não é racional, não nos fins, não nos objetivos que ela se coloca. O que essa sociedade faz, sociedade moderna? Ela promove a guerra, ela promove o holocausto. Essa sociedade moderna, ela promove a acumulação de bens sem fim,
ao lado da fome, ao lado da miséria. Ela promove a exploração das pessoas. Então, é uma sociedade cujos fins, o Cláudio falou dos genocídios, isso é uma sociedade que ela, inclusive, usa técnica, ela usa a razão técnica, a razão instrumental, para promover o genocídio, para promover o holocausto. Né? Os trens que chegavam com as pessoas que seriam exterminadas em Auschwitz nunca atrasavam. Né? Então, a sociedade moderna ela é muito racional nos meios, nas técnicas, mas ela é irracional nos fins. É uma sociedade que promove, como resultado, a barbárie. Né? Por isso que o Adorno vai dizer que a sociedade moderna ela é ligada com a barbárie. A civilização promove a barbárie. É um lado da mesma, são dois lados da mesma moeda. E também os fins, como disse o Cláudio falou dos genocídios, os fins são cada vez mais perversos. A gente tem que lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial foi desenvolvida a bomba atômica, depois a bomba nuclear. Aconteceram outros genocídios, como eu citei, outras guerras estão acontecendo, inclusive como expressão do que o Adorno chama do eu imolado, né? Do eu sádico. O caso extremo que a gente viu é o Holocausto, né? Do nazismo. No entanto, eu acho que tem a ver com a primeira pergunta, ele vai dizer que o nazismo, o Holocausto, não foi um acontecimento fortuito, isolado, ou um desvio de rota da civilização. E nos anos 1910 aconteceu na Armênia o massacre dos armênios pelos turcos otomanos. Quem tiver interesse, tiver acesso ao Netflix, tem um filme, é uma história muito pouco contada. Os turcos até hoje negam esse massacre, esse massacre, esse genocídio dos armênios, né? Foram mortos entre 1 milhão e 2 milhões de armênios, um país que não tinha 10 milhões, salvo engano. Tem um filme chamado A Promessa no Netflix que conta bem essa história. A gente vê muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, o Holocausto, mas a gente vê pouco sobre esses outros acontecimentos. Então, o filme A Promessa conta um pouco dessa história. Ou seja, antes do nazismo, do Holocausto, já tinha acontecido o massacre dos armênios, o genocídio dos armênios pelos turcos. E já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial também, que foi a primeira guerra em que morreram mais pessoas que não eram militares, que eram civis, do que militares, pelo menos no mundo contemporâneo. Depois a própria Segunda Guerra Mundial, e depois, como citei, a corrida nuclear e a própria Guerra Fria, essa disputa de quem tinha mais bomba nuclear, se era a Alemanha, se era os Estados Unidos ou a antiga União Soviética. O Adorno, e aí o que a educação pode fazer em relação a isso? O Adorno vai dizer que é impossível que a educação escolar, mesmo que a educação escolar fosse totalmente voltada ao objetivo de evitar o Holocausto, a repetição de Auschwitz, seria impossível que ela criasse pessoas autônomas, pessoas conscientes, pessoas com razão crítica. Né? Ele vai dizer que a regressão do eu, essa imolação do eu, essa construção do eu sádico e masoquista, ela é muito profunda na nossa geração, na geração dele. Era muito difícil que a educação, mesmo para as crianças, desde muito cedo, conseguisse, naquela geração, criar pessoas conscientes, pessoas autônomas. O que a educação poderia fazer era que as pessoas se tornassem conscientes do quanto elas não eram autônomas, do quanto elas eram sádicas, do quanto que elas eram incapazes de tomar decisões por si só. Ou seja, é uma espécie de consciência sobre a sua falta de consciência. Uma consciência sobre o quanto você não pode, quanto você não sabe, quanto você não é autônomo. Seria uma espécie de um alerta individual que poderia evitar que nós fôssemos atraídos para novos movimentos, por novas tendências à barbárie, por novos acontecimentos autodestruidores e destruidores, como o nazismo, como o Holocausto, por atração a líderes perversos ou para objetivos horrendos, né, como o massacre de um povo ou de uma raça, ou os adversários. Né? Também a educação serviria como um alerta para a gente conhecer os nossos próprios medos e desejos reprimidos, os nossos impulsos destrutivos que são reprimidos. A gente conhecer o quanto que a gente é imolado, o quanto que a gente está longe da autonomia. É uma forma, talvez, de frear os nossos piores impulsos e talvez evitar que a sociedade construa objetivos e movimentos assim tão bárbaros como foram o nazismo e o Holocausto. Né?
A educação pode nos ensinar, fazer que a gente aprenda, sabe, o quanto nós estamos desumanizados, o quanto nós nos transformamos em coisas, enquanto nós nos consideramos coisas e tratamos os outros como coisas, como objetos, como coisas que só servem para nos dar prazer, poder, riqueza. A educação serviria como uma espécie de resistência subjetiva à barbárie e contra a adesão incondicional dos indivíduos, das pessoas, da nossa subjetividade ao existente. A autonomia significa sempre colocar em causa a adesão aos valores, às normas, às instituições, à autoridade existente. A gente sempre precisa desconfiar, ter um espaço de desconfiança e crítica. Se a gente faz adesão absoluta ao existente, a gente não tem autonomia. E se o existente, a autoridade constituída, nos pede para a consciência coisificada que o Douglas está colocando. Muito bem, Douglas. E se a realidade existente, a autoridade existente, nos pede para matar o irmão que é de uma outra raça, de uma outra religião, de uma outra opinião política, nós vamos fazer sem capacidade de contestar. Então, é importante manter ou construir um pouco de negação, ainda que o mínimo, a autoridade ao poder constituído. Ele vai dizer que a educação deveria não promover a integração dos sujeitos à realidade existente, mas, ao contrário, promover espaços de negação da realidade existente, espaços de autonomia, de liberdade individual, porque fora da escola, ele vai dizer assim, a sociedade já é hiperadministrada, cheia de regras, de normas, de controle, seja pela televisão, pela mídia, pelo rádio, pela internet, pelo celular, pelo trabalho. As instituições e as regras são super controladoras. Por que a escola tem que reforçar esse controle? Então, a escola, a educação, não só escolar, devia ser um espaço que promoveria um pouco de autonomia e liberdade, porque todos os outros já promovem a heteronomia. Deveria levar o indivíduo a não canalizar a sua frustração em uma sociedade que é super organizada, que é repressiva, que reprime o nosso eu. Nós somos, então, frustrados, então a escola deveria nos ensinar, de certa forma, a não canalizar essas nossas frustrações contra os mais frágeis, contra aqueles que a gente acha que são a causa dos nossos sofrimentos, dos nossos males, ou que supostamente são mais felizes, como o nazismo fez com os judeus, como se fez com os negros, os imigrantes, os indígenas, como se faz no Brasil hoje com os adolescentes em conflito com a lei, com a população LGBTT, com as mulheres emancipadas, né, que são apontadas ou consideradas como pessoas que são as causadoras dos problemas, dos males, e nós desviamos as nossas frustrações, os nossos sofrimentos para a causa real, que é a repressão da sociedade e a repressão de nós mesmos, para alvos que não são as verdadeiras causas, né, como as populações minoritárias que eu citei aqui. Bom, indo para a parte final da minha apresentação, gente, vocês fiquem à vontade para perguntar. Tá? O Adorno vai comparar no texto dele a educação com o esporte e também com a cultura. A educação é semelhante à cultura. A cultura no sentido da dimensão da arte, da filosofia, dos valores morais, da religiosidade, esse campo, vamos chamar assim, espiritual da vida humana, né? A educação, assim como a cultura, tem uma dupla dimensão. Uma dimensão é uma dimensão integradora ou adaptadora, e a outra dimensão é uma dimensão criadora, crítica ou negadora. Tanto a educação quanto a cultura, elas têm essa possibilidade dialética, né? Ao mesmo tempo, elas ensinam as pessoas a viver numa determinada sociedade, ao mesmo tempo, elas ensinam a gente a fazer a crítica à sociedade, a negar a sociedade, a negar os valores existentes e a perceber como nós somos pessoas que temos a nossa individualidade, que nós temos a nossa autonomia e liberdade. Tanto a educação e a cultura verdadeiras, plenas, têm essa dupla dimensão. Ele vai dizer em outros textos que a cultura praticamente desapareceu na sociedade moderna. O que você tem com a indústria cultural, com a comunicação de massa, com a mídia televisiva, com o cinema, com a TV, com a rádio, né? É uma semicultura, que é uma cultura voltada ao consumo e que ensina apenas a nos integrar à sociedade.
perdeu essa dimensão crítica, essa dimensão negadora. Né? O que ele diz sobre a educação é parecido, que a educação não se perder e ser uma semi-educação, ela tem que não apenas integrar, mas também ensinar as pessoas a fazerem a crítica, a autocrítica, a negação, ter essa dimensão da autonomia, da negação. Inclusive, ele até diz que mais, esquece um pouco essa dimensão de integração da educação e reforça a dimensão de crítica, de negação. Né? A sociedade, então, atual, contemporânea, precisa incentivar essa dimensão criadora, crítica e negadora da educação, como antídoto da própria barbárie que a sua sociedade tem. É necessário que a educação enfatize a autonomia, a autocrítica, a liberdade, que a possibilidade de negar o real, o existente, porque os demais mecanismos sociais, políticos, econômicos e a indústria cultural já estão todos voltados à adaptação à integração social. O Adorno também faz uma crítica muito forte à educação tradicional, que é uma educação voltada à dureza, à disciplina, à virilidade, à força. É uma educação toda ela voltada à capacidade de suportar a dor, né, de fazer a negação de si próprio. Né? E ele vai dizer que é uma educação que, se já não era interessante antes, muito menos hoje em dia. Né? É uma educação em que ele vai dizer que o medo e a dor que são reprimidos nunca desaparecem, mas se alojam no inconsciente e criam um eu sádico. Pessoas de caráter manipulativas, são pessoas que se integram cegamente ao coletivo e que tratam a si mesmo e aos outros como coisas, como objetos, que aceitam de forma crítica a realidade e que têm, como o Douglas colocou aqui, consciente coisificado. A sua consciência é um objeto, é uma coisa, o seu eu é uma coisa, é um instrumento. As pessoas servem para ter prazer, poder, e ele próprio também é um objeto, é um instrumento. Se nega a dimensão humana mais relevante. Né? Também ele acha que de nada serviria uma espécie de cultivo artificial do amor às crianças. Né? Porque as pessoas na sociedade contemporânea, quando ele escreve, elas são incapazes de amar de verdade. Elas são incapazes de tratar o outro como pessoas. Nós somos ensinados a tratar os outros como objetos, como meios para atingir dado fim. Né? Nós somos indivíduos, no sentido de mônadas solitárias, nós somos pessoas frias e isoladas. É impossível a gente ensinar a amar. Já perdemos o bonde da história. O que nós podemos fazer hoje é nos esclarecer sobre a nossa própria incapacidade de amar, para nós ficarmos alerta contra essa canalização do ódio, da frustração, para a destruição dos outros. Né? O final é bastante pessimista do texto, ele termina dizendo isso, né? Que isso é tudo que a gente pode fazer, esclarecer sobre quanto a gente é pouco autônomo, quanto a gente não é livre, quanto a gente tem consciente regressivo, quanto a gente é incapaz de amar. E mesmo essa autoconsciência não seria capaz de garantir a repetição de Auschwitz, mas talvez seja a única coisa que tenha restado. Ele diz, a certa altura do texto, reforçando essa ideia, que é impossível impedir de surgirem pessoas como Hitler, como Trump, ou como Capitão, né? Como esses líderes populistas de direita que a gente vê hoje pululando, né, na nossa vida, no nosso mundo. Parece impossível impedir que novos líderes totalitários populistas de direita, como Hitler, ressurjam, mas talvez seja possível evitar que muitas pessoas sigam esses líderes. Talvez a maioria das pessoas. Pela autoconsciência das pessoas. Né? Aí, pelo menos, a gente consegue evitar que as piores expressões da barbárie da sociedade contemporânea elas aconteçam. Né? Quem sabe a gente possa fazer uma sociedade no presente com menos violência, menos barbárie, com menos sofrimento para nós próprios e aos outros. E quem sabe no futuro distante a gente faça uma sociedade realmente autônoma. Então, o Adorno é bastante pessimista e vê poucas saídas e soluções. Não tem muito projeto social, não tem muita política pública, não tem muito reforma democrática. A solução, de repente, é uma construção de um reforço
do eu, uma força da consciência das pessoas, para que elas não sigam de forma crítica líderes como Hitler. Bom, essa é a parte do texto aí, gente. Eu abro para perguntas, para dúvidas, e mesmo para o debate. Fiquem à vontade. Ninguém quer falar nada? Ficou claro, gente? Esclareceu bastante, Cro. Que bom. É isso. Nenhuma pergunta? Quer falar, Cláudio, alguma coisa? Não, agora eu tô chegando à conclusão aqui que essa vontade de matar alguém não é tão ruim assim, não. Vontade de matar alguém? Ela faz parte. É isso. É parte da condição, né? Da nossa condição. Tem hora que dá vontade de matar uns, né? Exato. E aí, justamente essa autoconscientização é para a gente não matar, né? Exatamente. Então não é pecado esse pensamento que passa pela cabeça de vez em quando. É verdade. E aí o pior é a gente apoiar, né? Apoiar, e às vezes a matança, né, o extermínio, como a gente vê hoje no Brasil com os jovens negros, a gente tem um extermínio da população negra de periferia, né? As pessoas, alguns matam, não é? E às vezes são pessoas negras, são policiais negros que matam, e muitos de nós apoiamos, ou nos calamos. Nós ajudamos a matar também. Na verdade, o que o Adorno está falando lá, que aconteceu no nazismo, tinha medo que acontecesse novo, está acontecendo hoje. A gente pensar o caso do extermínio da população negra da periferia, dos meninos negros, está acontecendo com a nossa conivência. E as pessoas que matam acham que estão fazendo, cumprindo o seu dever. Eu entendi que quando você falou de vontade de matar um, não deve ser você não está fazendo o extermínio, né? Mas é claro, revolta, é claro. Né? É uma revolta. É uma revolta. Talvez quando a próxima aula vai ter o Paulo Freire, e o Paulo Freire traz uma outra mensagem de esperança. A gente sempre deve acreditar que as pessoas podem mudar. E para dar um exemplo de quão radical a ideia do Paulo Freire é, porque assim, para o Adorno, gente como Hitler, como os carrascos nazistas, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou como o nosso capitão, não tem o que fazer. Dá para a gente evitar que o Cláudio, a Natália, o Douglas ou o Kuroko sigam o Hitler ou o capitão. Mas o Paulo Freire diz assim, até o capitão pode mudar. Ele tem que acreditar que qualquer pessoa pode mudar, se transformar. Ele é mais otimista. Eu tenho assistido aqui, minha esposa gosta de uns filmes que envolve polícia e psicopatia, né? E a gente vê que parece que o número de esses psicopatas, a maioria surge disso mesmo, né? Muito reprimido, né? E muito essa questão que você explicou aí, essa análise freudiana, você vê na maioria é um seriado, né? E você vê na maioria dos episódios tem essa questão, né? O que você falou, porque ali é uma análise exatamente superficial do que é bem superficial do que o Freud falou, né? E isso gera esse resultado social, né? Que as pessoas não têm coragem, por exemplo, de soltar a sua agressividade individual, mas tem coragem de soltar a sua agressividade social, né? Digamos assim, tem coragem de apertar o gatilho, tem coragem de apertar o gatilho de o botão de uma bomba, mas não tem coragem de sei lá, xingar um vizinho que está fazendo um som barulhento, né? Digamos assim. Então, essa análise que eu achei muito interessante, né? Levar do individual para o social, né? Essa ideia tem que estudar mais a fundo isso, né?
Muito bom. Douglas, Natália, querem perguntar ou comentar alguma coisa? Então tá bom. Pode falar, Douglas, né? Não, a gente está discutindo, falando aqui o texto de Adorno, e eu estava aqui do meu lado com o livro, né, do Fernando Cássio, Educação contra a Barbárie, e logo quando ele vai começar a fazer a apresentação do livro, ele traz uma citação de Adorno, né? Desbarbarizar tornou-se questão mais urgente da educação hoje. E como isso tem acontecido de uma forma assim tão gerencial, ele vai usar esse termo também hoje, ele vai usar esse termo no livro dele, né, expondo essa primeira parte do livro, a partir dessas agendas empresariais que vão ditando a educação. Uma coisa que eu percebo aqui, aí de repente o professor pode explicar, quando ele vai falar sobre esclarecimento, esse esclarecimento está relacionado, quando Kant vai também trazer um texto que é esclarecimento, sim. Sim, sim. A ideia de esclarecimento que ele estava trabalhando e a própria ideia do ego como a sede da razão tem muito da ideia do Kant de esclarecimento de autonomia, né? Do eu capaz de tomar decisão por si só. Perfeito. É isso, essa é a inspiração dele. É a referência dele para pensar o esclarecimento, sim. Eu queria até lembrar das últimas aulas, me fugiu aqui a mente agora, mas estava lembrando quando a gente discutiu essa questão da autonomia, né, falou do último autor que a gente discutiu, me deu um branco que agora não estou conseguindo lembrar. Gramsci. É isso, sobre essa Gramsci. questão da autonomia que, no caso aqui para Adorno, é um pouco diferente essa relação, essa percepção da autonomia e da liberdade. Boa questão. O Gramsci ele está pensando mais autonomia no sentido da esfera coletiva, né? Da classe trabalhadora conseguir se organizar a produção, organizar o poder político, organizar as relações sociais de uma forma independente da classe dominante, da classe opressora. Então eu vejo a visão do Gramsci mais autonomia no sentido da autonomia da classe trabalhadora. O Adorno está trabalhando mais na dimensão pessoal, individual, né? Do sujeito conseguir ter um espaço para negar a realidade existente, as instituições vigentes. Né? Então, é um pouco uma outra dimensão. Esse espaço para negar o existente pode ser a arte, pode ser a filosofia, pode ser a reflexão pessoal, pode ser um espaço da escola, é isso que ele está postando, né? Que as pessoas possam ter um espaço para pensar por si só. Então, é uma espécie de um espaço antissocial, de um momento antissocial, para eu conseguir se expressar. E também seria um lugar, o Adorno, em que novas possibilidades seriam gestadas, novos valores, novas instituições, novas relações sociais, né? Nesse espaço de negação que o eu, o sujeito, o indivíduo, tem em relação à sociedade. Esse é o entendimento que eu tenho. Já autonomia para o Gramsci é pensado mais como a classe trabalhadora, inclusive para a educação, tendo acesso aos meios técnicos, ao conhecimento tecnológico, político, ela consiga organizar a produção, organizar a política de uma forma autônoma em relação à classe dominante, à classe burguesa, né? Não sei se eu consegui explicar, Douglas. Sim, sim. E a gente vai ver o Paulo Freire tentar juntar um pouquinho as duas ideias. No texto dele tenta juntar um pouco as duas noções, né? A mais individual, pessoal, e a mais coletiva do Gramsci, do Adorno, né? Ele vai dialogar Sim. com as tradições, o Paulo Freire, com a marxista e com a teoria crítica. E aquela questão também, né, se para uma sociedade autônoma, emancipada, há sujeitos que precisam primeiro ser autônomos e emancipados? Para o Paulo Freire, sim. Sim. Exatamente. O Paulo Freire acredita nisso. Né? O Paulo Freire ele é menos individualista, assim, né? E uma outra coisa importante no Adorno não tem discussão de classe social, né? É como se a sociedade fosse
ele tem um pouco aquela ideia de uma sociedade de massas, que as pessoas são igualadas do ponto de vista econômico, das ideias e da integração à sociedade. Mesmo ocupando funções diferentes, elas se igualaram. Ele tem um pouco em vista a sociedade norte-americana, europeia, que reduziu um pouco a desigualdade social, e a sociedade soviética também, que reduziu as desigualdades sociais, colocou todo mundo num patamar de pobreza mais semelhante, né? Mas ele acabou exagerando isso, as classes sociais continuaram a existir e continuam a existir. Então, eu acho que é uma outra diferença importante. Não tem muito classe social, não tem muito espaço para isso no Adorno, né? Todos os indivíduos igualmente estão em posição heterônoma. Igualmente não, né? Mas todos estão numa situação de heteronomia, né? Alguns em posições de comando maior, os líderes totalitários, chefes de grandes corporações, mas grande parte ocupam diferentes posições nessa massa de indivíduos quase idênticos, isolados uns dos outros, incapazes de um amar o outro profundamente. É uma visão assim, meio 1984, assim, né? bem de uma distopia, né, que ele tem, né? Ótimo. Muito obrigado, grupo. Eu que agradeço. Então, vamos fazer... A Natália disse que não tem questões, não sei se... Vamos fazer um intervalo, eu vou pedir 15 minutos, então a gente agora é 8h02, a gente volta a 8h17, tudo bem? Para falar do texto 4, que é do Pierre. Hoje a gente vai discutir 2 textos. A gente volta daqui a 15 minutos, então, tá bom?